acredito que a advocacia ela tem que ser referência de probidade. O advogado ele não tem que ser exposto em páginas policiais, ele não pode, não tem que usar suas prerrogativas para fins de dificultar investigações que buscam acesso à justiça e fazer justiça. O que está em jogo aqui, senhoras e senhores, é o direito de um aposentado receber a sua aposentadoria sem que ninguém possa lhe roubar. E roubar sem que ele possa sequer se defender, porque foi o que aconteceu. E eu não quero, nesses 10 minutos que tenho, Nelson, fazer discurso político. Tenho muito orgulho de estar na política, mas aqui você não verá em mim um discurso ideológico, um discurso partidário, mas uma preocupação com a nossa profissão, com a advocacia. Antes do relator, você fez um discurso que me parecia até uma apresentação de um coach. Com todo respeito, não é uma agressão, não é uma ironia. Você afirmou que tem uma vida dedicada à honestidade, à probidade, tem uma vida dedicada e uma história muito bonita para inspirar os mais jovens, para inspirar não só os jovens advogados. E aqui a gente tem 10 minutos para que você, Nelson Williams, possa dizer qual Nelson Williams está aqui. O Nelson Williams, que afirma ter uma carreira bem-sucedida, o Nelson Williams, que afirma ser honesto, afirma valores da verdade, que honra sua família, que honra sua história, que honra aqueles que acreditam em ti. Ou é o Nelson Williams que está tentando fugir de uma investigação, o Nelson Williams que está tentando esconder a verdade. Porque como você aqui chega, mesmo quando advogado, sabe que tem o direito de permanecer calado, tem o direito constitucional de não constituir prova contra si, quando você não assume o compromisso de falar a verdade, isso é muito grave, Nelson. É muito grave quando você aqui assume o compromisso de ficar calado e não assume o compromisso de falar a verdade, isso é gravíssimo. Você tem menos de 10 minutos para mudar essa história. Porque caso permaneça sem assumir o compromisso de falar a verdade, daqui para frente, você vai ser conhecido não como Nelson Williams, que construiu um patrimônio dentro da riqueza, da probidade e dos bons valores, mas o Nelson Williams que se nega a falar a verdade quando a verdade não pode ser calada. Que advogado é esse? Que inspiração é essa? E é por isso que eu pergunto mais uma vez e quero ouvir sua resposta. Nelson Williams, você assume aqui conosco o compromisso de falar a verdade, sim ou não? Deputado Duarte Júnior, eu respeito a sua opinião. Eu não posso muitas vezes influir na sua opinião, mas eu sei quem eu sou, eu conheço a minha história, e o que eu posso lhe dizer é, eu não tenho nada a ver com as fraudes objetos da investigação desta CPMI. É isso que eu tenho para lhe dizer. Eu compreendo, Nelson, e muito Entendeu? respeitosamente. Eu compreendo, inclusive, que sobre esse fato você possa permanecer calado. Até para não constituir prova contra si, é um direito fundamental. Você é advogado assim como eu, você sabe que esse direito está na Constituição e lhe assiste. Mas eu lhe pergunto, você não acha que é constrangedor para alguém que quer inspirar jovens advogados, que quer inspirar pessoas alegando e mostrando ter uma história de sucesso, uma carreira bem-sucedida, sequer assumir o compromisso com a população brasileira, com essa comissão parlamentar de inquérito, de falar a verdade? Você não está assumindo esse compromisso de falar a verdade aqui nessa casa. É isso que eu estou questionando. Por que não assumir esse compromisso de falar a verdade? Mas eu já disse a verdade. Eu já disse a verdade. Não, mas eu não perguntei. Para eu perguntar, eu quero saber se você vai falar a verdade. Eu já disse a verdade. Você assume o compromisso de falar a verdade, sim ou não? Eu já disse a verdade. Então, se diz a verdade, então me diz o seguinte. Eu não tenho nada. É advogado do Camisote? Sim ou não? Eu não tenho nada a ver. A pergunta é simples. Você é advogado do Camisote, sim ou não? Eu já lhe respondi. Não só sim ou não. Eu não tenho nada a ver. Não estou lhe perguntando se você tem a ver, estou perguntando se você é advogado, sim ou não. Eu respondo além. Você é advogado, sim ou não? Eu respondo além. Você é advogado do Camisote, sim ou não? Eu não tenho nada a ver. Tudo bem. Você alega ser advogado do Camisote, perfeito?
Mas é estranho porque, apesar de alegar ser advogado do Camizotti, eu não encontrei no PJE, eu não encontrei nenhum processo judicial assinado, você, Nelson, advogado, patrocinando os interesses do Camizotti. Que advogado é esse que não tem uma procuração, que não tem um processo judicial advogando para o Camizotti? Mas, perfeito. Vamos supor que você fez processos administrativos, consultorias, pareceres. Eu não vi nenhum. Mas vamos supor que existam pareceres, porque eu sou advogado e sei que advogado pode atuar na esfera judicial e na esfera administrativa. E eu pergunto, foram esses processos administrativos, consultorias, que lhe deram o direito de receber mais de 4 bilhões de reais e ter essas transações com o Nelson Williams? Sim ou não? Sim ou não, Nelson Williams? Na sua rede social você fala muito, mas aqui fica caladinho, por quê? Eu estou lhe perguntando sim ou não. Eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. Perfeito. Então eu vou continuar. Digamos que essa movimentação financeira, esses 4 bilhões de reais de movimentação financeira, tenha sido em razão do exercício da advocacia. Eu já vi muito advogado ganhar dinheiro recebendo honorários, dentro do que a tabela de honorários da OAB prevê. Mas o que me gera estranheza, eu nunca vi advogado Nelson Williams, eu nunca vi um advogado pagar para trabalhar. Eu quero aqui formalizar uma denúncia à OAB, sob pena de aviltamento dos honorários advocatícios, porque na tabela de honorários da OAB não tem previsão de advogado pagar para trabalhar. E foi isso que aconteceu. Você recebeu 15 milhões de reais, ou melhor, você pagou ao Maurício Camizotti 15 milhões de reais no intervalo de 2016 a 2022. Conta pra gente esse case de sucesso, de pagar para trabalhar e ter uma adega só com vinhos importados, ter carros importados, ter jatinho, ter, inclusive, um jardim que foi comprado pelo Camizotti, que custou 22 milhões de reais. Que jardim é esse? Que preocupação é essa com o jovem advogado? Por que você não vende esse jardim que o Camizotti lhe deu de 22 milhões de reais e não faz uma faculdade para não cobrar mensalidade para os pobres, aqueles que mais precisam, que têm o direito e têm a vontade e o desejo de ser advogado? Por que você não faz isso, Nelson Williams? Não vai responder? Sim ou não? Com todo o respeito, deputado, eu vou permanecer em silêncio e eu não tenho nada a ver com o objeto desta CPMI. Vejam só, aqui, essa CPMI não vai ser feita de boba para quem descumpre a lei. Não tem como permanecer dentro de um controle de paciência diante de um absurdo. Eu tenho muito respeito à advocacia, Nelson. Eu não queria, de maneira alguma, gerar nenhum tipo de constrangimento a você. Eu lhe respeito como pessoa, como pai, como homem de família. Mas quem está se desrespeitando aqui é você. Porque a partir de agora, aquele tigrão das redes sociais, aquele influencer que posta as riquezas, que posta todo o patrimônio, a partir de agora está mostrando para todo o Brasil que esse patrimônio é suspeito, é fruto não da advocacia, é fruto de práticas ilícitas. E a gente tem que registrar, porque você está tendo a oportunidade de falar, de se defender, de se justificar, de denunciar bandidos que roubaram idosos, pessoas que estão morrendo porque foram violadas, mas você está calado e fez pior do que todos que aqui na história dessa casa já sentaram. Não assumiu o compromisso sequer de falar a verdade. Isso demonstra que é um tigrão nas redes sociais, mas na verdade, sem filtro, sem celular, é um verdadeiro fantoche. Fantoche, porque eu tenho certeza que você não está só nisso. Eu tenho certeza que você tem uma organização por trás. E agora está mostrando total contradição. Que o Nelson Williams, na verdade, não quer inspirar advogados. O Nelson Williams quer, na verdade, inspirar aqueles que buscam, de alguma forma, descumprir a lei, roubar as pessoas. E nessa casa aqui mostrou a sua verdadeira face. Isso é uma vergonha para a advocacia, é uma vergonha para o Brasil. Você tem meu total desprezo e desrespeito, pois não assumiu sequer o compromisso de falar a verdade.